Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Mais um vídeo para você sobre a Série D, chegando então na 9ª rodada ou segunda rodada do segundo turno, faltando, portanto, 5 rodadas para terminar essa primeira fase. Então estamos se aproximando aí da reta final dessa primeira fase da Série D. Sem mais demoras, vamos ver tudo o que aconteceu nesta rodada agora. Começando então com o grupo A1, o grupo lá do norte do Brasil, onde o Porto Velho venceu a equipe do Rio Branco por 2-0 aos 25 minutos do segundo tempo. João Vitor tirou o 0 do placar e nos acréscimos da partida o Matheus mandou um chutaço de antes do meio do campo e marcou o segundo do Porto Velho. O Rio Branco tinha vencido o Porto Velho lá no primeiro turno, agora o Porto Velho deu troco. Manaus e São Raimundo, também 2-0, nesse jogo também os gols saíram no segundo tempo. Aos 9 do segundo tempo o Renan fez 1-0 para o Manaus e aos 25 foi a vez do Ristone fazer 2-0 para a equipe do Amazonas. Humaitá e Manauara, o melhor time do campeonato. Manauara jogou contra o pior time do campeonato, o Humaitá. Conclusão, 5-0 para o Manauara. Foram 3 gols no primeiro tempo, mais 2 gols no segundo tempo. O Robô venceu com facilidade, mesmo jogando fora de casa, a equipe do Humaitá. E complementando essa 9ª rodada no grupo A1, o Trem joga com o Princesa dos Solimões hoje, na segunda-feira, complementando então essa rodada. A classificação: Manauara, melhor time do campeonato, 25 pontos. Em segundo, Porto Velho com 18. Em terceiro, Princesa com 14, mas ainda joga. Depois o Manaus também com 14. E aí em quinto lugar o Trem com 11 pontos, mas ainda joga. O Rio Branco sexto com 11. Em sétimo, São Raimundo com 4. E o Humaitá, que ainda não marcou ponto. Já estamos na 9ª rodada e a equipe ainda não marcou ponto. A próxima rodada nesse grupo terá Manauara contra Manaus, São Raimundo contra o Humaitá, Rio Branco recebendo a equipe do Trem e o Porto Velho recebendo o Princesa dos Solimões. Muito bem, vamos agora para o grupo A2, onde o Altos venceu o Águia de Marabá no sábado, lá no Lindolfo Monteiro. Olha, 2-0 aos 25 do primeiro tempo, Leandro Amorim abriu o placar para o Jacaré e aos 39 do segundo tempo, em jogada lá pela esquerda, o Valber Júnior fez o segundo. Final, Altos 2, Águia de Marabá, que faz má campanha nesse ano, né? 0. Motoclube e Fluminense empataram sem gols. E aqui a gente tem Cametá e River, jogão de bola lá no Parque do Bacurau, em Cametá. Quem saiu na frente nesse jogo foi o River, com o Vitão aos 14 minutos do primeiro tempo. O Cametá empatou ainda no primeiro tempo com o Fininho, portanto o primeiro tempo terminou 1-1. Só que o River estava com um jogador a menos já no primeiro tempo, né? No segundo tempo, aos 11 minutos, o Debu de cabeça virou para o Cametá. O River conseguiu um empate com o Patrick Felipe, mas o Cametá saiu vencedor. Aos 25, Debu novamente marcou o gol da vitória do Cametá nesse jogo aí. O outro jogo dessa rodada, Tocantinópolis e Maranhão, será disputado amanhã, na terça-feira, complementando então essa rodada, Tocantinópolis recebendo o Maranhão. A classificação tem o Altos em primeiro lugar agora com 15 pontos, o Tocantinópolis é o segundo com 14, mas ainda joga, o Motoclube em terceiro também com 14 e o Maranhão em quarto com 13, o Maranhão ainda joga. Em quinto, River com 11, em sexto, Cametá também com 11, em sétimo, Fluminense com 10, em oitavo, o Águia de Marabá com 5 pontos ganhos. A próxima rodada, 10ª rodada, terá Águia de Marabá recebendo o Motoclube, Tocantinópolis contra River, Fluminense contra Altos e o Maranhão contra o Cametá. Muito bem, seguimos então para o grupo A3,
onde o Maracanã enfrentou o Santa Cruz e vitória do Maracanã e de virada, porque aos 32 do primeiro tempo, o Ian subiu bonito para fazer 1-0 para a equipe visitante, para o Santa Cruz. Mas nos acréscimos do primeiro tempo, o Maracanã conseguiu chegar a um empate com o Índio. E no segundo tempo, aos 36, Guilherme marcou o gol da virada da equipe do Maracanã. O outro jogo, Atlético Cearense e Souza. Olha só, amigo torcedor, quarta vitória seguida do Atlético no campeonato, o Atlético que não começou bem, mas agora já está lá em cima na tabela. Logo no início desse jogo, o Ari, o dono do time, fez 1-0 cobrando pênalti. E aos 15 do segundo tempo, o Alan Fabrício chutou a bola, desviou na cabeça do Adriano Seixas e foi para as redes. Final, Atlético Cearense 2, Souza 0. Potiguar de Mossoró e Iguatu empataram sem gols. E o outro jogo dessa rodada, América e 13. 1-1, os gols desse jogo saíram no segundo tempo. O primeiro foi do América, o Wenderson, um belo gol aos 9 minutos do segundo tempo, porém o próprio Wenderson foi expulso aos 37 e aos 40 o 13 empatou, gol de Wanderson, que tinha entrado há pouco no jogo e foi lá e conseguiu fazer o gol de empate para a equipe do Galo, para a equipe do 13, final 1-1. Tabela de classificação, tem o 13 na primeira colocação com 23 pontos, em segundo o Atlético Cearense com 15, em terceiro o Iguatu também com 15, em quarto o América com 13, Santa Cruz agora caiu para a quinta colocação com 12 pontos, o Souza é o sexto com 11, Maracanã em sétimo com 8 e o Potiguar na última colocação com 4 pontos, tirando o primeiro e o último colocado, todo mundo aí disputando uma vaguinha entre os 4 primeiros colocados no grupo A3, todo mundo com 9 jogos. Essa é a situação real aí desse grupo. A próxima rodada tem o 13 recebendo o Atlético Cearense, o Santa Cruz recebendo o Potiguar, Iguatu contra Maracanã e o América pegando a equipe do Souza. Agora sim, chegamos no grupo A4. Grupo A4 com o jogo Retrô e Asa de Arapiraca, vitória da Fênix nesse jogo. Fernandinho recebeu um belo passe, uma bela enfiada e não desperdiçou. Gol marcado aí aos 7 minutos do segundo tempo, que deu a vitória para a equipe do Retrô. CSE e Sergipe, jogão de bola, amigo torcedor. O Gipão começou muito bem nesse jogo, o Gilvan fez 1-0 aos 27 minutos do primeiro tempo e o mesmo Gilvan marcou de novo, já no segundo tempo, aos 6 minutos, fazendo 2-0 para a equipe do Sergipe. Pois bem, amigo torcedor, o CSE então foi para cima, diminuiu aos 8 com o Luiz Fernando, conseguiu empatar aos 39 com o Tatá de cabeça e deu tempo de aos 48 minutos do segundo tempo fazer o gol da vitória, o gol da virada. Belo gol aí do Gabriel Mancha, finalizando em 3-2, virada espetacular do CSE. O Sergipe realmente está numa situação muito complicada na tabela de classificação. Juazeirense Petrolina e deu baianos aí no clássico da Ponte, né? 2-0, Ian Augusto abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo e aos 20 minutos foi a vez do Alexandro ampliar para fazer então Juazeirense 2, Petrolina 0. E o último jogo do grupo, Itabaiana e Jacuipense. Todos os mandantes então ganharam nesse grupo aí, nessa nona rodada, né? No Batistão lá em Sergipe, deu mais uma vez Itabaiana. Jupi de cabeça fez 1-0 aos 32 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, aos 17, novamente o gol do Jupi, batendo de primeira para ampliar para o time da casa.
O Itabaiana lidera com folga o grupo 4, a gente vai ver aqui agora, ó. Itabaiana é líder com 20 pontos ganhos, em segundo lugar o Retrô tem 14, em terceiro Jacuipense também com 14 e em quarto CSE com 12. Só que com 12 também está o Juazeirense e o Asa, todos brigando aí para ficar entre os 4. Petrolina é o sétimo com 9 e o Sergipe lá embaixo com 5 pontos ganhos. A próxima rodada tem aí o Asa recebendo o Juazeirense, Jacuipense contra CSE, Sergipe contra Itabaiana e o Retrô pegando a equipe do Petrolina. Esses os jogos da 10ª rodada aí no grupo A4. Agora chegamos no grupo A5, onde o misto venceu o Iporá por 1-0, vitória magra, mas que valeu 3 pontinhos aí para a equipe do Mato Grosso. O Brasiliense venceu por 4-0 o Capital, hein? Jogo lá na Boca do Jacaré em Brasília, o Jacaré foi melhor, gol de João Santos aos 11 minutos de jogo. Aí aos 16 o Matheus Batista marcou o segundo para o Brasiliense. Aos 35 foi a vez dele, hein? Tobinha mandou para as redes fazendo 3-0 Brasiliense, tudo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Jacaré marcou mais um gol de João Santos de novo aos 21 minutos, fechando então o placar em 4-0 para a equipe do Distrito Federal. Anápolis e Real Brasília jogaram e o Anápolis venceu, gol do Paulinho aos 45 minutos do primeiro tempo para a equipe do Galo lá de Anápolis. E o Craque também venceu a União de Rondonópolis por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Jefferson aos 21 minutos do segundo tempo. Vitória para o time aí da cidade de Catalão. Nesse grupo A5 também todos os mandantes venceram nessa rodada, né? A classificação então, todo mundo com 9 jogos, tem o Brasiliense líder com 22, o Anápolis em segundo com 17, o Craque em terceiro com 14 e o Misto agora é o quarto colocado com 13 pontos. O Iporá em quinto com 11, União de Rondonópolis em sexto também com 11, Capital em sétimo com 7 pontos e o Real Brasília na última colocação com apenas 2 pontos ganhos. Os próximos jogos tem Iporá contra Anápolis, União de Rondonópolis contra Brasiliense, Real Brasília contra Misto e o Craque recebendo a equipe do Capital. Chegamos agora no grupo A6, o grupo A6 é nona rodada, Audax e Real Noroeste. Olha só, a importante vitória do Real Noroeste fora de casa. Renatinho abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Piauí ampliou em lance de escanteio e aos 32 o Audax diminuiu marcando com Vitor cobrando falta. Final, portanto, Audax 1, Real Noroeste 2. O outro jogo do grupo, Nova Iguaçu 1, Ipatinga também 1. Empate aí lá no Rio de Janeiro. Tivemos também Serra 0, Itabuna 2. Olha só, amigo torcedor, o Itabuna, né, que tá jogando com a base do time do Vitória. Tá demais, amigo torcedor. Nesse jogo, logo aos 3 minutos, o Lauan de cabeça abriu o placar para os baianos. E no final do primeiro tempo, Zé Breno aproveitou o rebote do goleiro e fez o segundo gol. Vitória do Itabuna, portanto, fora de casa, diante da equipe do Serra. E o jogo entre Democrata de Sete Lagoas e Portuguesa será ainda realizado na próxima quarta-feira, dia 19, fechando então essa nona rodada do grupo A6. Por enquanto, a classificação tem o Itabuna líder com 19 pontos, Nova Iguaçu em segundo com 16, Portuguesa em terceiro com 14 pontos, mas ainda joga, o Serra em quarto com 11 pontos, Real Noroeste em quinto com 10, Democrata em sexto com 9 pontos, mas ainda joga, o Ipatinga em sétimo com 7 e o Audax na última colocação com 5 pontos. Os próximos jogos, Nova Iguaçu recebe o Itabuna, Ipatinga contra Serra, Portuguesa contra Audax e o Real Noroeste
pegando o Democrata de Sete Lagoas. E chegamos no grupo A7, amigo torcedor, Patrocinense Inter de Limeira, vitória da Inter de Limeira fora de casa, vitória importante, 1-0, Inter de Limeira muito bem na competição, venceu fora de casa o Patrocinense por 1-0. Santo André e Costa Rica, vitória do Santo André em cima do Costa Rica, gol marcado nos acréscimos do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, gol que deu a vitória para a equipe do Santo André. Maringá e São José, hein? Bela vitória do Maringá. O primeiro gol nasceu de uma grande jogada do Negueba aos 27 minutos do primeiro tempo. O São José perdeu um pênalti no primeiro tempo. E aí, amigo torcedor, no segundo tempo, aos 4 minutos, o Maringá ampliou com o Iago Santana e ainda marcou mais um com o Maranhão aos 31 minutos do segundo tempo. A complementação dessa rodada tem Água Santa e Pouso Alegre jogando hoje, na segunda-feira. A classificação, Inter de Limeira e Maringá estão ali, ó, nas primeiras colocações com 20 pontos, muito bem classificados essas duas equipes, e aí para trás vem a disputa para chegar entre os quatro aí. Costa Rica em terceiro com 11, Santo André agora em quarto com 11, Pouso Alegre e Água Santa quinto e sexto lugar com 9 pontos, mas essas duas equipes jogam hoje. São José em sétimo com 8 e o Patrocinense em oitavo com 5 pontos. Próxima rodada nesse grupo, teremos Santo André contra Inter de Limeira, São José recebendo Água Santa, Pouso Alegre contra Maringá e o Costa Rica recebendo a equipe do Patrocinense. Muito bem, amigo torcedor, e agora, ó, deixa eu ver aqui, agora a gente chega no grupo A8, o último grupo, o grupo lá dos times do sul do país. Novo Hamburgo e Cascavel jogaram e empataram sem gols. Barra e Avenida jogaram e empataram com gols. O Avenida saiu na frente, marcando aos 18 minutos do primeiro tempo, gol de Dadaut de cabeça para a equipe do Avenida. E ainda no primeiro tempo, aos 43, o Alex Henrique deixou tudo igual, empatando o jogo para a equipe do Barra, final 1-1. Esse jogo foi disputado lá em Itajaí. O Brasil perdeu em casa para o Hercílio Luz, né? O time teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, o Matheus Marques, e aí no segundo tempo os visitantes conseguiram o gol da vitória. Caio Mancha marcou aos 31 minutos, então, da etapa final. E para completar, Concórdia e Cianorte, jogo debaixo de muita chuva e o Concórdia venceu, hein? Gol marcado aos 29 do primeiro tempo por Alisson Mira e no segundo tempo o Galo do Oeste ampliou aos 12 minutos, gol de Marquinhos. Final Concórdia 2, Cianorte 0. Então a classificação aí no grupo A8, lembrando, né, que esse grupo A8, por causa do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tem vários jogos atrasados. O Concórdia é o líder com 14 pontos, em segundo Cianorte tem 9 pontos, em terceiro Hercílio Luz com 9, em quarto Avenida com 8, em quinto Brasil com 8, em sexto Barra com 8, em sétimo Novo Hamburgo com 7, em oitavo Cascavel com 7, né? As equipes que mais jogaram então nesse grupo, Barra e Cascavel, que já jogaram 9 vezes e não estão lá entre os 4 primeiros colocados. O Novo Hamburgo, por exemplo, está ali na 7ª colocação, mas jogou só 5 vezes, jogou 4 vezes menos que o Barra e o Cascavel. Então, é muito indefinido a situação nesse grupo A8, muitos jogos ainda para serem realizados, tá? A próxima rodada tem Novo Hamburgo recebendo o Cianorte, Avenida recebendo a equipe do Brasil, Cascavel contra a Concórdia e o Hercílio Luz recebendo a equipe do Barra. Muito bem, amigo torcedor, aqui a gente tem a classificação geral, né? Se você quiser dar um pause aí para encontrar o seu time, fique à vontade. Ó, o Manauara tem a melhor campanha do campeonato, né? Do campeonato todo, 25 pontos em 9 jogos. Depois o 13 tem a segunda melhor campanha e o Brasiliense a terceira melhor campanha de todo o campeonato.
E aí segue os outros times, o Itabaiana, Inter de Limeira, Maringá, fazendo bons trabalhos também, como o Itabuna em 7º lugar, né? Porto Velho, 8ª melhor campanha do campeonato, Porto Velho que ainda joga nessa rodada, né? Pode chegar a 21 pontos e ficar lá em 4º lugar ainda nessa rodada. Enfim, amigo torcedor, eu vou mudar aqui para mostrar mais 20. Olha só, os outros 20 clubes aí, do 21 até o 40, se você quiser dar um pause, dê aí para achar o seu time. Do 41 até o 60, já as equipes que não estão fazendo lá uma boa campanha, né? Estão devendo um pouquinho mais aí. Por exemplo, o Águia de Marabá, que é o 60ª colocação, ainda não venceu no campeonato, né? Tem 5 empates e 4 derrotas. E os 4 últimos colocados, São Raimundo, Potiguar de Mossoró, Real Brasília e o Maitá. O Maitá que jogou 9 vezes e perdeu os 9 jogos até agora. É a pior campanha desta Série D. Aqui a gente tem, ó, rodada por rodada, o número de gols. Nessa rodada número 9 foram 57 gols em 28 jogos por enquanto, né? Média de 2,04 gols por partida. Chegamos a 605 gols no campeonato, média geral de 2,20 gols por jogo. Bom, aqui a gente tem o Manauara, melhor ataque do campeonato, 28 gols, depois o 13, 22, Brasiliense 18 e o Princesa com 16. Já Real Brasília, o Maitá, Cascavel e Brasil têm os piores ataques com apenas 3 gols marcados, Novo Hamburgo e Potiguar logo depois com apenas 4 gols marcados. Já Inter de Limeira e Novo Hamburgo têm as melhores defesas, apenas 3 gols tomados. Brasil, Itabaiana e Nova Iguaçu também tem boas defesas aí, com só 4 gols tomados. Já o Maitá é a equipe que mais levou gols até agora, 22 gols, depois o Patrocinense com 21, Águia de Marabá com 17 e o Capital com 16 gols tomados aí no campeonato. A artilharia do campeonato agora tem 2, ó. O Paulo Rangel era o artilheiro isolado com 6 gols, mas o Ari, o dono do Atlético Cearense, chegou também a 6 gols e empatou na liderança da artilharia na Série D 2024. E depois dele vem uma galera, ó, o Thiago Alagoano do 13, o Felipe Pará do River, o Romarinho do Manauara, o Wesley Smith do Fluminense de Piauí, o Lauan do Itabuna e o Jonas do Princesa, todos com 5 gols marcados. Esses então os principais artilheiros aí da Série D. Tá aí então, amigo torcedor, tudo para você sobre a Série D, 9ª rodada. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, faça o seu comentário que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.